sabedoria, ela tem 4 etapas de desenvolvimento. Olha que interessante essa. A primeira etapa, na verdade, é a existência de um dado. A internet traz à tona justamente esse fenômeno porque a internet trabalha com blocos de dados. Os dados em si não são nada. Qualquer coisa pode ser um dado, um cabelo, um pedaço, qualquer objeto, qualquer partícula ou informação pode ser um dado. O dado, quando tem um significado, vira informação. O computador, quando recebe o bloco de dados, esses dados passam a significar no sistema alguma coisa. Um dado vira informação quando ele pertence a um sistema. Por exemplo, uma palavra é um dado dentro de um sistema. Um microfone é uma informação, deixa de ser dado e vira uma informação quando você pensa que ele é um objeto pertencente à realidade da internet ou da comunicação, ou que seja, da eletrônica. Então, o primeiro nível é dado. O dado evolui a um nível de informação quando ele ganha uma carga sistêmica, encaixa num sistema. Depois da informação, ele vira um conhecimento. Conhecimento é quando você sabe que aquele dado pertence a um contexto. Você sabe explicar o que aquela informação significa. Aquele dado que é uma informação, quando você sabe explicá-lo é porque você conhece. E acima do conhecimento, quando ele vira um ato de saber fazer, quando aquilo que você só fala da boca para fora, como conhecimento, se torna um jeito de agir, é sabedoria. O que eu busco como professor, porque é o que eu busco como pessoa, é estimular o desenvolvimento da sabedoria. Uma pessoa que decora uma frase tem um dado na cabeça. O homem é lobo do homem, diria Thomas Hobbes. Ou, sei lá, essas citações, coringas, elas se armazenam na cabeça de uma forma informacional e viram conhecimento porque você sabe que ela pode ser aplicada. Na hora que você passa a enxergar na sociedade como o homem é cruel com ele mesmo, competitivo e é o responsável pela desgraça da própria espécie, você passa a saber o que significa o homem é lobo do homem. Por isso que eu sugiro, para quem está preocupado com o repertório, a riqueza do repertório de música popular brasileira que vocês já têm, que a gente já tem, porque consome música, é uma riqueza de referências para usar numa redação, porque ali estão pessoas que se sensibilizaram com praticamente todos os problemas humanos e transformaram numa letra comovente. No final da aula eu vou cantar Maria Maria, do Milton Nascimento, que é uma letra fantástica também, que justamente fala sobre uma pessoa que precisa lutar com garra, mas também doçura, porque tem na pele essa marca de pessoa comum, de Maria, é uma Maria. Maria é um nome comum, é uma pessoa que não nasce com o mundo ganho. Maria é quem luta, assim como José, assim como João. É como se esse nome encarnasse uma pessoa destinada a enfrentar a vida com gana, garra, doçura e gentileza. É uma letra linda porque fala de pessoas comuns e o seu valor. Então guarda essa dica de começo de aula, já que muita gente está interessada nessa aula em função das dicas de repertório. As músicas que você conhece podem virar a sua sabedoria na hora de criar um intertexto que explique a sua ideia, porque a ideia que vai ser explicada na redação é sua. Então, nada melhor do que recorrer ao seu repertório. Essa é boa, já comecei dando dica. Welcome to my life. Aqui, Drico. De como estruturar uma redação nota máxima, 1000, ou seja, o que a banca do Enem entende como uma redação nota 1000. Primeiro é importante saber que a nota no Enem ela é regressiva, ela é depreciativa, não somatória. Você não ganha nota, você deixa de perder. Você cumpre com os critérios esperados pelo corretor e não perde pontos caso você esteja dentro dos critérios esperados ali. Então, essa é uma grande informação importante, saber que se você sabe o que se espera e consegue podar o seu jeito de escrever para cair exatamente no que te esperam, você tira 1000. Bom, a redação nota máxima, a nota 1000 do Enem, está ligada a uma estrutura coesa e coerente. Sabe o que é isso?
Coesa significa que as ideias estão amarradas, estão articuladas uma na outra como um tecido. Todas as ideias continuam e progridem. Você começa falando e não fica circulando em torno do mesmo assunto, falando duas vezes a mesma coisa. Você fala uma ideia e avança dando dados, dando informações, mostrando causa, consequência, provando as causas e as consequências com fatos, com analogias, para, por fim, propor uma ação. Então, é preciso que o seu texto progrida na ideia, não se repita e esteja costurado logicamente de uma forma que você é persuadido ou convencido no final. A ideia é que a sua redação seja lida. Olha essa, hein? Escreva como se a sua redação pudesse ser encontrada na rua por qualquer pessoa e essa pessoa fosse capaz, uma pessoa culta, e fosse capaz de ler o seu texto, entender de que se trata, qual é a polêmica que você está abordando, o que você defende e ser convencido pela sua argumentação de que você está certo, mano. A gente treina a técnica de persuadir os outros no boteco, na vida, trocando ideia. Mas a gente tem raras oportunidades de articular o pensamento do começo ao fim. A redação exige essa técnica que, no fundo, você nunca fez, provavelmente. A gente raramente começa uma expressão explicando, porque normalmente quando a gente discute num assunto que já está na roda. Então, normalmente você não precisa falar qual é o assunto. A redação exige que você fale qual é o assunto, que você explique por que ele é problemático e, dizendo suas causas e efeitos, promovam uma mudança. Essa é a lógica do Enem. A redação nota 1000, ela justamente vai premiar esse modelo de texto. Deixa eu ver aqui, está aqui. A redação nota 1000 vai premiar esse modelo de texto. Tá? Deixa eu ler para vocês. Então, ela precisa de uma estrutura coerente e coesa. O que é a estrutura coerente e coesa? Primeiro, uma introdução, um parágrafo de 3, 4, 5 linhas. Quantas linhas, professor? Dá para fazer bem sintético com 3 linhas e depois deixar bastante informação para o desenvolvimento e para a conclusão, mas dá para fazer uma introdução gorda também, com 5, 6 linhas e já colocar ali uma referência, um pensador ou até um dado, começar com um número, dizendo 75% das mulheres, segundo dados fornecidos pelo IBGE, cuidam da casa mais do que os seus maridos, seus respectivos esposos, e essas pessoas relatam não terem o reconhecimento dessa atividade. Você chega com um número, já joga na cara do teu leitor que o assunto é esse, há um número estarrecedor que consagra um problema. Então você pode começar de qualquer jeito, a introdução pode ter intertexto, pode ter dado, pode ter história ou pode ter só a declaração do assunto. Mas ela tem que ter o tema, que é a frase temática, ela tem que ter a problematização, tem que explicar por que o tema é problema, e ela tem que ter a sua opinião, o que você acha. No caso do Enem, guarda essa, cara, não complica a vida. Para de ficar caçando 1000 exemplos e 1000 dicas no YouTube, no Instagram. Cara, a tese que te pedem é justamente o que fazer. Se o Enem é uma redação de proposta, o jeito mais simples de organizar a introdução é explica o assunto, mostra por que ele é problemático e diz que algo deve ser feito para resolver esse problema, para diminuir esse impacto ou para promover essa solução. Ok? Então, essa é a introdução que eles esperam ver. A declaração do tema, a complexificação, a problematização dele e a afirmação do que deve ser feito, a tese, a opinião. Depois, você tem 2 parágrafos em que se espera que aquilo que você apontou na introdução será desenvolvido. É assim que a ideia progride e você ganha não só o ponto da coesão, mas também o ponto do desenvolvimento estrutural e da argumentação, que é o item 2 e o item 3. Tá? O componente 2 e 3 do Enem vai avaliar se você estruturou sequencialmente de forma adequada, se você progrediu a ideia e argumentou com competência, se usou o seu repertório para argumentar, defendendo a sua ideia. Como na introdução você já sugeriu causas e consequências, nesses parágrafos você tem que demonstrar essas causas
E tem que demonstrar essas consequências. Tem que explorar com mais profundidade. Essa é a ideia. Depois você precisa deixar claras as conexões. Uma redação nota 1000 tem todas as palavrinhas, eu vou mostrar já já no slide rapidinho, tem as palavrinhas que deixam explícita a lógica entre as ideias. Por exemplo, uma palavra como mas, simples, deixa claro que você está criando uma contradição. Uma expressão como além disso, ela mostra que você está somando duas ideias. Além de um problema, existe outro. É preciso essas palavras aparecerem, uma vírgula só, não basta. O corretor do Enem vai buscar as palavras que você usou para ligar logicamente o texto. Até porque aí é uma grande cilada. Quem não sabe usar os conectivos escreve incoerências. Como, por exemplo, usar um portanto, que serve para concluir, no lugar de um no entanto, que serve para dizer uma contradição. Você pode fazer uma ideia muito louca, entendeu? Então é preciso, o corretor do Enem vai buscar os conectivos lógicos. Então, uma redação nota 1000, boa noite, João. Firmeza, cola aí, parça. Então, uma redação nota 1000 tem uma estrutura coesa e coerente, que tem uma introdução que explana o assunto, problematiza e afirma uma tese, progride nos parágrafos de desenvolvimento, expandindo a informação, dando dados, colocando um pensador ou mostrando por que você pensa aquilo. Mostra como as ideias são conectadas porque os conectivos são explícitos, preposição, conjunção, advérbio, palavras que servem para ligar as ideias entre si, embora, com quanto, por quanto, vou mostrar já já. E por fim, você tem que concluir a redação com uma proposta clara. Uma proposta do que fazer para enfrentar o problema, dizendo quem é o responsável por essa ação, o que ele deve fazer, como isso se mostra viável e o que você espera atingir, qual seria o resultado com a aplicação da proposta que você está sugerindo. Essa é a sequência. Bom, não há milagre. Vocês estão vendo que a estrutura que o Enem premia com nota 1000 é uma estrutura que exige um esforço. Não é fácil fazer isso, mas eu quero facilitar a compreensão do que é a redação nota 1000. Não há milagre, não há mistério. Você precisa desenvolver um jeito de escrever com essa organização de pensamento. E é lógico, com um português de alta qualidade. Você não pode usar gírias, não pode usar metáforas, evita a linguagem poética, não é o lugar. Coisas como luz no fim do túnel, expressões como um gargalo, ou, sei lá, expressões artísticas, poéticas, clichês, água mole em pedra dura, ditado, são expressões que pertencem à comunicação oral, informal. Essa redação exige que você seja denotativo. Palavra bem técnica, significa use as palavras com o seu sentido original. Evite usar construções sacadinhas. Evite a sacadinha, você não vai ganhar ponto com ela, pelo contrário, vai perder. Explicite o que você está pensando, da forma mais objetiva possível. Fechou? É isso que eles esperam. Essa é a redação nota 1000. Anotou? Só que você precisa de alguém para te mostrar se você está fazendo a nota 1000. Ah, qualquer coisa vem conversar com o Dricão. Bom, continuando, eu vou mostrar aqui uma sequência de conectivos. Dá uma olhada. Os conectivos são as palavras justamente que servem para ligar as ideias entre si. Por exemplo, o primeiro parágrafo, logo depois que você conclui a introdução, olha que roubada, quando você conclui a introdução, você fica, tá bom, agora eu vou ter que recomeçar o texto, porque eu já falei tudo. A introdução, no fundo, ela tem tudo. Ela é um mini texto inteiro. Ela tem o tema, o que é o problema, causa, consequência, inclusive o que você deve fazer. Acabou o texto. Só que está muito sintético, você vai expandir essa ideia, vai desenvolver no desenvolvimento. Então, como você começa? Você pode começar com uma ideia de prioridade. O que é mais importante? Primeiramente, vale a pena falar das consequências, então começa o parágrafo justamente com: antes de tudo, é preciso deixar claro o quanto sofrem as vítimas. Olha que bom começo. Ou, por exemplo, em uma primeira análise, caso você vai começar a explicar a causa, em uma primeira análise,
fica evidente que a causa fundamental desse problema é esta. E depois você explica, mostra dados e comprova que essa é a causa fundamental. Percebe? Então começa com uma expressão, cuidado para, tem que ser prioridade, você não pode ser incoerente. Se o que você escrever não for prioridade, não usa primeiramente. Popularizou-se usar uma expressão a priori para começar a explicar uma ideia, só que a priori significa algo que nasceu com você, não tem a ver com a princípio, é uma confusão. Parece erudito, parece bonito, mas está errado. O correto é você usar a princípio ou em primeiro lugar. A princípio é interessante, porque a princípio é bem não significa nada, só simplesmente reinicia. Há quem use o conectivo nesse contexto, só que nesse contexto é uma expressão que envolve um contexto anterior, é mais complicado. Tá? Então, a ideia é que os parágrafos comecem e as ideias liguem-se entre si. Por exemplo, se você for somar duas causas, use um não bastasse esse problema, também ocorre outro. Por exemplo, a invisibilidade das mulheres cuidadoras pode ser fruto da estrutura patriarcal e da conveniência do mercado. Então você pode falar, não bastasse a estrutura tradicional invisibilizar mulheres que trabalham em casa, não há um interesse do mercado em profissionalizar com melhor qualidade essas pessoas pelo custo envolvido, digamos assim. Mas não bastasse um problema, há um agravante. Aí você liga as ideias com bastante clareza através desses conectivos. Quando você quer dar uma ênfase, usa um evidente que, não há dúvidas, é certo, seguramente algo acontece. Tá? Então, preste atenção nos conectivos. A lista que eu coloquei aqui, vou ser sincero, ela é muito menor do que pode ser feita, mas você não precisa de muita coisa. Você pode ter a sua lista própria e não é legal que você decore, ou melhor, não é legal que você memorize, é legal que você decore, ou seja, que você ganhe a sabedoria de usar essas informações. Cuidado para não virar um repetidor de palavras que no fundo você não sabe o sentido, tá? Então, quando você usa os conectivos como esses, a sua lógica, a lógica do seu texto fica evidente. Por exemplo, olha que interessante, quando você chegar no desenvolvimento, quando você quiser mostrar como uma categoria social perde com o problema, usa a ideia de proporção. À medida que o governo deixa de cumprir com as suas obrigações, a população vitimizada perde mais, porque o problema se agrava. Então, olha uma ideia de proporcionalidade. Então, quanto mais esse problema cresce e menos o governo investe, toda a sociedade perde em proporção. Então, a ideia de proporção ou de condição, alternância, ela cai muito bem numa redação na parte de desenvolvimento. Tá? Quando que eu tenho que colocar, ou em que lugar eu tenho que colocar esses conectivos, Drico? No início dos períodos, dos parágrafos, e a cada frase, e até entre vírgulas, se você estiver mudando a lógica. Se usar um pois, um portanto, um assim, desse modo, essas palavras elas são muito bem-vindas porque elas conduzem o raciocínio do leitor. E o leitor vai sentir que está tudo sob controle. E é isso que vale muito ponto no Enem. Alguém que mostra que tem controle do que está falando. Guarda essa, Joe! Repertório é um dos tendões de Aquiles. Embora Aquiles só tivesse 2 tendões. E essa expressão se usa para quando há um tendão só. Se fala tendões de Aquiles, está totalmente errado. Na verdade, o tendão de Aquiles, de muita gente que escreve redação, é como eu mobilizo um repertório. O Enem valoriza a autoria, eu preciso colocar filósofo. Bom, presta atenção nessa explicação, ela vai ser rápida, mas significativa. Vamos ver se eu consigo esclarecer. Qualquer coisa, coloquem aí se vocês estão com dúvida. Há 4 tipos de repertório, ou o repertório, ele ocorre para 4 funções fundamentais. O repertório serve com documentos oficiais. Para que serve um documento como a lei,
Constituição, como a Declaração dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. As leis, elas servem para fundamentar uma sociedade. Elas obrigam o Estado e os indivíduos a agirem. Então, a lei, ela é importante porque ela é um marco de referência da sociedade civil. Tá? Uma lei é um fato, é inquestionável, ela modela a sociedade, ou deveria. Por isso que muita gente usa a Constituição no começo para falar de um problema. Porque fala, o Estado deveria estar fazendo isso conforme a Constituição, mas o problema existe, então o Estado não faz nada. Então, de certa forma, há uma negligência estatal. Eu acho isso horroroso, eu ainda quero gravar um vídeo sobre negligência, porque é importante entender que a negligência ocorre de duas formas. Há a negligência de não fazer um dever e há a negligência de sabotar um dever. Depois eu explico melhor. Mas guarda essa ideia. Documentos são repertório, leis, e às vezes o próprio Enem dá na coletânea de textos, eles fornecem lei. Então, se você tem uma lei, você tem, é obrigado a realizar isso, mas não acontece. Ou essa lei precisa ser aperfeiçoada, você pode até ter um caminho de proposta. Então, lei é repertório. Documentos são repertório, documentos oficiais. Perspectivas é um repertório, daí que vem a autoridade de um assunto. Uma autoridade fornece um ponto de vista. Quando você pega um pensador como, por exemplo, o Zygmunt Bauman, mais plagiado do que mais citado do que a Clarice Lispector no Facebook, é o Zygmunt Bauman e o Gilberto Dimenstein nas redações Enem. O Bauman criou um conceito de sociedade líquida, que até já está ultrapassada porque a sociedade já está gasosa, mas ele criou um conceito de modernidade líquida que serve para explicar como as relações sociais não são tão mais estruturadas como no passado, e agora menos ainda com a fluidez das leis trabalhistas, a flexibilidade das leis trabalhistas. Então ele criou um conceito para explicar um fenômeno social, o conceito de modernidade líquida. Ok, é uma linha de pensamento, ele não é Deus, ele não é um fato, ele é um pensador. Então ele é um ponto de vista que permite enxergar o assunto. Então, quando você usa uma autoridade, a Djamila Ribeiro, ou o Ailton Krenak, ou o Paulo Freire, ou o pensador de quem você gosta e estudou e sabe usar, o Milton Santos, uma autoridade te dá um ponto de vista para enxergar um assunto. Tá? Cuidado para não dizer que, já que ele disse, é assim. Não precisa colocar pensador ou citação, você precisa usar um repertório que ajude a explicar, a ilustrar, a comprovar e a demonstrar o que você está falando. Você só precisa saber para que serve sua intertextualidade. Por exemplo, se você está usando um livro que você leu, ou um livro que você conhece porque teve aula no ensino médio, tipo Vidas Secas, ou, não sei, Capitães da Areia, ou Quincas Borba, quem está estudando para vestibular, às vezes já teve aulas de livros, então está com um repertório rico da literatura brasileira, aprendeu no ensino médio. Então você tem uma analogia importante. A literatura, ela serve para comover as pessoas sobre problemas sociais. Os escritores são ativistas, os artistas são ativistas. Quando você vê um filme como O Poço, pegar um filme popular, você está vendo um filme que denuncia o ser humano nessa sua condição animalesca, que compete por comida, chegando a matar os outros. Então você tem uma ilustração por meio da analogia que permite enxergar um problema. Tá? Então, analogia pode ser com filme, pode ser com fenômenos da ciência, você pode comparar, por exemplo, um fenômeno da química com um fenômeno da realidade, você pode usar um fenômeno físico ou a própria biologia para explicar, caso você tenha esse insight, um problema social. Lembrando sempre que se é uma analogia, tem que deixar claro, dadas as devidas diferenças, é interessante quanto essa analogia permite perceber isso. Você precisa fazer essa construção, deixando claro que é uma analogia. No caso de um filme ou de um livro, é claro, você tem que deixar evidente. É claro que é uma ficção, o filme ou a série. No entanto, ela permite perceber uma realidade. Ela retrata
uma realidade que no mundo físico acontece. E aí você demonstra a ocorrência no mundo físico com exemplos, ok? Fica muito rico. E por último, você pode também demonstrar, existe a intertextualidade, então, que documenta uma obrigação, a intertextualidade que cria um ponto de vista para analisar o assunto e criar uma construção de acusação ou de explicação do fenômeno, uma analogia que ilustre o que está acontecendo e uma documentação que comprove, que demonstre. Se você tem números ou fatos ou notícias, você tem um repertório mais contundente do que qualquer pensador. Muito melhor do que citar a Constituição é citar uma notícia que passou que se tornou pública, que é notória e que comprove o fato. Ou usar dados que você guarde ou que estejam nos textos de apoio, que permitam provar que o que você está falando não sai da sua cabeça, tem número que comprova, é real. O dado dá uma realidade concreta ao seu argumento, não fica só na especulação teórica, ok? Fechou? Então esses são os 4 tipos de repertório que existem e as suas funções, para que serve? Você vai usar um repertório para quê? Para provar que a coisa aconteceu, usa dado. Se vai usar o repertório para criar um ponto de vista para falar, então use uma autoridade. Se vai usar o repertório para dizer a obrigação, use uma lei. Se vai usar o repertório para ilustrar, para comover, para fazer o leitor falar, nossa, realmente é um drama, use uma analogia. A analogia mostra a dramaticidade do problema. Ok? Agora uma dica de ouro, no próximo slide. Presta atenção, essa eu vou falar rapidinho. Há verbos que devem ser usados logo depois do intertexto. O repertório, ele é um elemento alienígena do assunto. Ele não pertence ao tema. Você está usando esse repertório para encaixar numa ideia sua. Então você precisa, logo depois de falar o repertório, analisá-lo. Não basta julgar, colocar o repertório. Mesmo bem explicado um conceito filosófico ou sociológico, se você não explica com as suas palavras como ele liga com o tema, esse repertório não está articulado, tá? Então é preciso saber quais são os verdadeiros e os melhores verbos para usar logo depois do intertexto, tá? Aqui está uma lista interessante. Por exemplo, se você vai documentar, se você coloca uma lei, por exemplo, você tem que dizer que a lei, ela ela realiza um respaldo, ela embasa, ela obriga, ela define o que o Estado deve fazer, ou as pessoas, ela determina uma ação. Percebe? Esses verbos eles servem para você usar logo depois da intertextualidade. Por exemplo, a Constituição, na Constituição brasileira está declarada que todos os cidadãos brasileiros têm direito à moradia, à educação de qualidade e à saúde. Ela determina que o Estado, portanto, crie políticas públicas que garantam a dignidade da vida do indivíduo. Infelizmente, há uma parcela da sociedade não assistida, ou seja, em alguns casos o Estado não cumpre com a sua obrigação. Uma lei estabelece, determina, fixa, firma uma norma. Por isso ela é um fato social. Tá. Quando você está trabalhando com uma autoridade, com um pensador, não fala que, por exemplo, Schopenhauer falava sobre a vontade e ele determina, ele não embasa nem determina. Ele esclarece, ele desvenda um assunto. O conceito de fato social, por exemplo, permite compreender como uma estrutura social se funda, como o preconceito enraiza, como uma visão sobre uma parcela da sociedade se torna padrão. A gente percebe isso por meio da perspectiva de um autor. Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, diz que o que máximo que um oprimido consegue enxergar é se tornar um próximo opressor. Essa perspectiva do Paulo Freire permite perceber a dificuldade que existe em mudar o jeito como a sociedade funciona e quebrar o ciclo de opressão que fundamenta o Estado. Então ela compreende, ela explica, ela ensina a fala de uma autoridade. Fechou? Já a analogia, quando você usa um filme,
O filme não explica, o filme não ensina, o filme ilustra. O filme comove as pessoas. Às vezes ensina e explica também. Pode usar assim. Por exemplo, principalmente se usar um documentário. No documentário Dilema das Redes, é mostrada a forma como as redes sociais estruturaram uma inteligência tecnológica capaz de engajar os seus espectadores e utilizar as informações para mantê-lo controlado, de certa forma. Esse documentário ensina o risco que existe em consumir redes ingenuamente. Você pode acabar sendo controlado pelos algoritmos da sua bolha. Então ensina, explica, sensibiliza. Quando você pega uma cena comovente, você fala, o filme comove o espectador sobre o drama vivido pela dona de casa. Esse drama comovente retratado no filme ocorre na vida real. Faz a ponte e traz para agora. E quando você comprova alguma coisa com número, você está comprovando. Esses números comprovam, eles demonstram. Essa pesquisa evidencia, atesta, confirma, ela fundamenta, corrobora, ela justifica, ela revela. Percebe a importância desses verbos que declaram o que o seu intertexto faz? O meu intertexto ilustra, o meu intertexto demonstra, o meu intertexto promove um esclarecimento, no caso do ponto de vista. O meu intertexto determina, ele respalda, ele embasa, no caso de uma lei. Entendeu? Não basta colocar o intertexto e saber de cor. É preciso interconectá-lo, conectá-lo, articulá-lo à sua tese, ao tema e à sua tese. Fechou? Bom, vai lá uma estrutura coringa agora para terminar essa aula como eu prometi. Na segunda-feira, eu provoquei a galera falando o seguinte, muita gente, cara, eu sou corretor de redação e eu acabo lidando com esse tipo de problema. Muita gente decora. Puta, Felipe, boa, já vou te falar já. Tá bom, vou falar agora, antes de falar redação coringa, já que eu li a pergunta do Felipe aqui, como é que eu faço para citar livro, filme ou série na minha redação? Então, como eu falei no slide anterior, o filme, o livro ou a série estão na categoria analogia, ou seja, é uma comparação. Quando você vê um filme, exceto um documentário não é uma analogia, um documentário são fatos, tá? Mas digamos que você esteja vendo um filme, digamos que vocês tenham um tema de redação vinculado com o trabalho análogo à escravidão. Que o Enem chega e fala, ó, a persistência do trabalho análogo à escravidão na sociedade contemporânea, no Brasil contemporâneo. E aí você não lembra de nenhuma notícia, mas você lembra de um filme que retratava o drama vivido pelos escravizados. Ou você lembra do poema do Castro Alves, Navio Negreiro, que você viu na escola, e você quer citar. Então você fala, Castro Alves no poema Navio Negreiro comove o espectador com o drama vivido pelos escravizados sequestrados na África e trazidos dentro desse tipo de embarcação. Você só coloca esse começo. Depois, ponto. Fez a intertextualidade, ponto. A segunda frase é justamente o comentário ligando com o tema. O poema, embora seja uma obra literária, esclarece ou ilustra, olha o verbo, que explica o que o intertexto faz. O filme, ou o livro, ou no caso, o poema, ilustra e comove as pessoas sobre um drama real, que embora esteja erradicado no Brasil, o trabalho escravo, perpetua-se ou continua acontecendo na forma de trabalho análogo à escravização. No caso atual, as vítimas não são propriedade como era na época da escravização, mas elas vivem em condições degradantes tais quais e têm a vida submetida aos seus patrões respectivos. Entendeu? Então você fala o filme, por exemplo, no caso da Moranguinho, você fala o filme, terminou a cena, ponto. A próxima frase é justamente o comentário ligando com o tema, entendeu? No fundo essa é a lógica, se eu ficar falando mais do que isso, eu vou ficar complicando o simples. E a minha tarefa é simplificar. Fechou?
Respondi a tua, Felipe. Então vamos para a minha redação coringa. Lógico que pode, velho. Lógico que pode. Você está falando do Brasil, mano. Então, ó, redação coringa. Me acompanha. A minha redação coringa ou coringa, as duas construções estão corretas. A minha redação coringa, ela é a mais simples do mundo. Primeiro, ela se baseia... vou até voltar para fazer um suspense. A minha redação coringa se baseia numa grande falha que eu vejo. Não é uma falha, não está errado, mas é uma confusão. Muita gente aprende a escrever uma redação com duas causas. Na introdução você coloca lá um intertexto, apresenta o assunto, depois coloca duas causas do problema. Falta investimento do governo e há uma falta de consciência da sociedade. Aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento você fala da primeira causa, a negligência do governo, e no segundo parágrafo você fala da segunda causa, que é a falta de consciência do cidadão brasileiro. Qual é o problema disso? Quem escreveu redação desse jeito já sabe. Inclusive encontrei um aluno no cursinho ontem que falou comigo, não sei se ele está aí, é tu, Felipe? Eu não sei quem que é, não deve ser o Felipe. E ele me perguntou isso aí mesmo. Professor, eu acho que eu sei. Eu falei, qual que é o problema de você colocar duas causas? É que no final, você vai ter que fazer uma proposta. Você não ficou, Felipe, no final falando, caraca, agora eu preciso fechar as duas. Se eu propus duas causas, eu tenho dois problemas para resolver. E eu só tenho um parágrafo para fazer a resolução. Você tem três possibilidades. Ou você faz uma conclusão, Desculpa. Ou você vai fazer duas propostas mal feitas, ou você vai fazer uma proposta bem feita e outra mais ou menos, ou você vai deixar uma ponta solta, vai fazer uma e abandona a outra e fica com um problema em aberto. Isso dá muito trabalho, mano. Não tá errado. Se você fizer bem, tem muita redação nota 1000, em que usa essa estrutura, aparece as duas causas e no final o cara faz dois intertextos amarrados. Fechou. Mas é mó trampo, velho. Eu acho, mano. Eu quando corrijo eu falo, caraca, velho, pra que essa confusão? Então eu vou sugerir uma construção muito mais simples, porque a ideia das duas causas, uma causa em cada desenvolvimento, é que você saiba o que encher linguiça nos dois parágrafos de meio. É ou não é? Fala a verdade, tio. Você tá pensando, caraca, velho, não sei o que eu vou falar no parágrafo de desenvolvimento 1 nem no 2. Então eu jogo uma causa para um e uma causa para outra. Aí depois você se arromba, velho, tentando que juntar as duas numa conclusão. Presta atenção, velho, é muito mais simples você ter uma causa bem explicada. Nossa, professor, aí não vai parecer que eu sou superficial. Então faz o seguinte, velho, fala, ó, tem várias causas, mas essa se destaca. Então, ó, tem esses problemas, mas fundamentalmente, prioritariamente, a causa é essa pode ser trabalhada. Aí você elege uma mais evidente e trabalha só com ela. Então, uma causa muito bem explicada e as consequências. Quando você estiver pensando na redação, vai separando as ideias em duas caixinhas. A caixinha das causas e a caixinha das consequências. Depois, um parágrafo, você vai explicar a causa fundamental e desenvolve com um hipertexto bom, com um intertexto de qualidade, aprofunda. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você fala as consequências, os efeitos nocivos, o que a vítima perde, o que seu grupo social perde, o que o Brasil como um todo sofre com aquele problema. E aí, terminando o segundo parágrafo problematizado, já fica o gancho para você solucionar no último, na conclusão. Já fica aquele pique, caraca, o cara explicou o assunto, esclareceu tudo. No primeiro parágrafo ele mostrou por que aquilo está acontecendo. No segundo ele provocou a gente dizendo que está uma tragédia por causa disso. Depois ele veio e solucionou. Lindo! 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 O que é a causa? A causa é o que provoca, por exemplo, o que provoca a invisibilidade da mulher. A causa mais evidente é que o trabalho de cuidador em casa historicamente nunca foi tratado como trabalho. Historicamente a gente reconhece trabalho aquilo que é produtivo para o sistema. Um emprego em uma empresa. É daí a origem do trabalho. A compreensão do cuidado doméstico como um trabalho foi sempre periférico.
Enquanto os homens trabalhavam, as mulheres cuidavam de casa. É assim que funciona a estrutura patriarcal. Essa é a origem, é a causa de hoje as mulheres terem uma vida invisibilizada. Porque, historicamente, nunca foi reconhecido como serviço cuidar da casa. Essa é a causa. A causa é o que provoca, é a origem do fenômeno, ou as origens. Por exemplo, qual é a causa do trabalho análogo à escravidão persistir até hoje? São várias. Por exemplo, a falta de fiscalização. Se tivesse fiscalização, não teria isso. A falta de leis mais rígidas, a falta de punição. Quem é pego não sofre tanto assim. Um empresário como os empresários que são acusados de fazer... Recentemente ocorreu isso no Rio Grande do Sul, nas vinícolas da Aurora e de outras empresas. Resgataram centenas de pessoas que viviam com trabalho análogo à escravidão e os responsáveis, ao serem acusados, já tinham mais de 10 acusações e processos precedentes, ou seja, é impune. Está entendendo, Felipe? A causa é aquilo que provoca, da onde vem o problema, o que provoca o problema. E quais são as consequências? O que sofre a pessoa que está submetida a um trabalho análogo à escravização? Sofre o quê? Qual é a consequência? Qual é a consequência para a sociedade de ter gente que possivelmente pode escravizar os outros de uma forma vil? Então, o efeito é a consequência, entendeu? Então, sisteminha bem simples, gente. Se você não conseguir decorar uma dessa, velho, muito mais fácil do que decorar uma redação é pensar. Primeiro faz o diagnóstico com causas e consequências, já vê que tipo de ação está acontecendo. Faz o primeiro parágrafo, citando o assunto, problematizando e dando as causas. E aí a tese é preciso que esse problema seja enfrentado. No segundo parágrafo, você coloca uma causa em destaque e desenvolve muito bem. No terceiro parágrafo, você fala as consequências desse problema vivenciadas pelos indivíduos, pelo grupo social deles e por toda a sociedade. No terceiro, você recupera o tema e propõe que faça-se um reforço do que já existe. Olha que sugestão interessante. Em vez de ficar inventando uma solução como campanha publicitária, campanha nas escolas, investimento do governo, descobre o que já existe, o que já vem sendo feito, normalmente já está nos textos de apoio, e sugere uma ampliação, um reforço, um aperfeiçoamento da medida vigente. Inclusive, se tem no texto de apoio, você já tem até a fonte, quem faz já tem até o meio. No ano retrasado, o tema era sobre a invisibilidade daqueles que não têm registro civil. Quem não tem RG é invisível. O Estado nem sabe que você existe se você está sem o RG. Então, você não acessa serviços públicos, como, por exemplo, o SUS. Ou, por exemplo, se tiver um abono, um PIS/PASEP, um dinheiro, uma Bolsa Família, se o governo quiser te ajudar, ele não te acha, porque você não tem documento que oficializa a sua existência. Isso é um grande problema. Já existe, no texto de apoio, mostrava que em São Paulo havia um ônibus, que fazia regularmente registros gratuitos. Muita gente ficou perdida, falando, cara, o bagulho já é de graça, então o que eu sugiro? Pô, se tem um ônibus e não está resolvendo, o pai fala para botar mais 30 ônibus espalhados pelo Brasil inteiro, irmão. Multiplica o que dá certo. Então para de inventar os bagulho, pega a parada que já existiu e diz que é para fazer melhor, meu irmão. Facilita. E termina a redação, a tua última frase vai ser a finalidade. Com esse tipo de medida, com a realização desse tipo de medida, esse problema vai ser progressivamente mitigado. E as próximas gerações não vão ser obrigadas a conviver com essa tragédia. Termina com o que você espera de resultado com a medida que você acabou de dar. Redação nota 1000, parça, facinho. Esse é o meu método, eu sou Adriano Dias. Maria, Maria é um som, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ha, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, hey. La 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 ya, la la ye, la 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 la, la la ya, la la ye. Coisa linda, hein? Gente, muito obrigado pelo prestígio. Quem ficou comigo até o fim foi premiado, porque saiu um pouquinho mais sábio. Estou muito satisfeito e muito honrado em saber que fiquei com vocês até aqui, o final. Prazer, Felipe. Prazer, Paulo. Vocês que estiveram comigo, fiquem bem. E espero encontrá-los na sexta-feira, quando eu vou falar de proposta de intervenção. A conclusão. Como se conclui com competência, como se faz essa proposta de intervenção. Tá? Vou dar uma dica de ouro para variar. Vou dar uma dica de um jeito de concluir que você fala, caraca, parça, acabou. Gostou mesmo, Filippo? Obrigado, parça. Fico feliz de poder te ajudar. O fato de você estar aqui mostra o teu empenho, a tua vontade, a tua garra, a sua gana. E pessoas assim merecem o Olimpo, cara. Merece tudo. Quem luta merece a vitória. Obrigado, fiquem bem. Tamo junto. Me sigam no canal. Me acompanhem. Se for possível, compartilhe o que eu faço também, cara. É um trabalho que, lógico, eu espero um dia poder ser remunerado. Mas, por enquanto, eu estou divulgando o melhor possível que eu sei fazer para encontrar o meu espaço, garimpar o meu lugar no metaverso. Um abraço, gente. Fiquem bem. E até sexta-feira.